Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo sobre a Lei 14.994 de 2024, que criou o tipo penal autônomo de feminicídio e mudou ali diversas situações do nosso ordenamento jurídico. Se você está gostando dos vídeos, compartilhe para o seu amigo, se inscreve aqui no canal do curso Equipe Alpha. Bom, vamos lá, sem mais delongas, o que eu vou falar hoje vai despencar em provas de concurso público. E você vai concordar comigo ao final desse vídeo. Então vamos lá. Quero falar sobre o crime de ameaça. O crime de ameaça é o crime que está no artigo 147 do Código Penal, que é um crime contra a liberdade individual. É um crime contra a pessoa, crime contra a liberdade individual. Você está lendo aí. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pena máxima 6 meses. Se a pena máxima é 6 meses, qual é a regra geral? Infração de menor potencial ofensivo, Lei 9.099 de 95, que trata lá do juizado especial criminal, que nos compete aqui. Termo circunstanciado de ocorrência, medidas despenalizadoras. Alberto, por que você está falando isso? Porque o crime de ameaça, meus amigos, até o dia 10 de outubro de 2024, em qualquer situação, a ação penal era pública, condicionada à representação da vítima. Então, até o dia 10 de outubro de 2024, inclusive nas relações domésticas, a vítima tinha que representar. É uma condição de procedibilidade da ação penal e persecuibilidade da investigação. Então, digamos o seguinte, estamos no ano de 2023, beleza? Marido ameaçou a mulher, violência doméstica. A autoridade policial só podia agir se a mulher oferecesse a representação. O vizinho que ouviu a ameaça não poderia ele sozinho, sem a anuência da vítima, registrar uma ocorrência e provocar o Estado. Por que eu estou usando os verbos no pretérito? Galera, eu estou usando os verbos no pretérito por quê? Vou colocar uma outra cor aqui. Porque a partir do dia 11 de outubro de 2024, nós tivemos uma grande alteração no ordenamento jurídico com a Lei 14.994 de 2024. Essa lei mudou vários dispositivos, em especial aqui. O artigo 147 tinha um parágrafo único apenas. Agora tem um parágrafo primeiro e um parágrafo segundo. Galera, veja só o parágrafo primeiro. O crime de ameaça, detenção de 1 a 6 meses. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo 121A, parágrafo 1º do Código Penal, aplica-se a pena em dobro. Vamos por parte. O que diz o parágrafo 1º? Olha, se a vítima for uma mulher, por razões de condição do sexo feminino, aquela pena que é de até 6 meses vai ser dobrada, ou seja, pode ser até 1 ano. Até 1 ano. Tudo bem? Beleza? Essa é a primeira informação relevante que nós temos que saber. Nós não tínhamos essa majorante, obviamente que é uma lex gravior, novatio legis impedius e retroativa. Tudo bem até aqui? Ótimo, vamos lá. Tá, Alberto, e o que é crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino? Ah, leque. Artigo 121, parágrafo 1º-A do Código Penal. Aliás, artigo 121A, parágrafo 1º do Código Penal. O artigo 121A, parágrafo 1º do Código Penal é uma norma penal explicativa. Ela nos fala o que é essa violência contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. E o que é, galera? Bom, primeira hipótese, são duas. A primeira hipótese é nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou colocar aqui, violência doméstica, familiar contra a mulher.
Aqui, ó, são as hipóteses da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. E o que é violência doméstica familiar contra a mulher? Eu tenho que observar 2 artigos. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, que trata o que é essa violência doméstica, são as pessoas que convivem ou que conviveram, que se consideram aparentadas, independentemente de coabitação. E o artigo 7º, que fala as formas de violência física, patrimonial, moral, psicológica, etc. Galera, então a violência doméstica familiar contra a mulher ocorre, por exemplo, do marido contra a mulher, do pai contra a filha, do irmão contra a irmã, do neto contra a avó, do marido com a ex-mulher, do marido com a sogra. É bem abrangente. E aqui, na violência doméstica familiar contra a mulher, há uma presunção objetiva de vulnerabilidade. Então, se a vítima for uma juíza de direito, uma juíza federal criminal, vítima de violência doméstica, aplicar-se-á a Lei 11.340 de 2006, e se ela for ameaçada, pena em dobro para esse crime de ameaça, pena dobrada até 1 ano, além das medidas protetivas lá da referida legislação. Tudo bem até aqui? Fácil? Ótimo. Mas o que também é crime cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino? Nós temos também uma segunda hipótese, que é o menosprezo à condição de mulher. Que é o menosprezo, vai ficar mais bonitinho aqui, ó, a condição de mulher. Alberto, o que vem a ser o menosprezo à condição de mulher? Você já ouviu falar da expressão misoginia? Que é aquela aversão à mulher, coisificação da mulher? Imagina, estou lá dirigindo meu veículo automotor, ouvindo uma música, uma mulher vai, realiza uma manobra, e esse condutor de veículo automotor vê aquela manobra imprudente da mulher e fala: por isso é que mulher não pode ter carteira de motorista, mulher muito mal pilota um fogão, eu vou quebrar o teu carro, eu vou te matar, eu vou te lesionar. Ameaça, num contexto de ceticismo, machismo, misoginia, menospreza a condição de mulher. Olha que interessante, aqui não tem violência doméstica, mas tem menosprezo à condição de mulher, coisificação. Essa ameaça vai ter uma pena dobrada, tudo bem? Então, coloca isso na tua cabeça. Vítima mulher, razão de condição de sexo feminino, 2 hipóteses. Ou eu tenho a violência doméstica, Lei Maria da Penha, artigo 5º e 7º, ou eu tenho menosprezo à condição de mulher. Tudo bem? Tá, Alberto, e nós com isso? Tudo. Por quê? Veja o parágrafo 2º. O crime de ameaça somente se procede mediante representação. O que você acabou de ler comigo, filho, é a regra. Qual é a regra? É que o crime de ameaça, a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima. Exceto, isso veio com a Lei 14.994 de 2024, na hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo. Opa! Então, quando nós tivermos aqui uma hipótese de crime de ameaça contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, que está em verde aqui destacado, a ameaça que era condicionada passa a ser de ação penal pública incondicionada. Caraca, moleque, que dia que isso! Como diz Tiago, grande Tiago. Olha lá, se nós tivermos hoje um marido ameaçando uma esposa, ou então um vizinho ameaçando uma vizinha, mas com menosprezo à condição de mulher, aquela ação penal que era condicionada a partir do dia 11 de outubro de 2024, passa a ser incondicionada. Obviamente que essa é uma lex gravior, logo é irretroativa, aplicar-se-á somente de 11 de outubro de 2024 para frente. Até porque é muito melhor para o investigado /réu que a ação seja condicionada, porque quando a ação é condicionada, cabe a retratação. Tudo bem até aqui? Fácil? Então olha só que situação.
Hoje, por exemplo, é dezembro de 2024, tá? Marido ameaçou a mulher. O vizinho ouviu. Ele pode provocar a ação do Estado. Delatio criminis, qualquer do povo. A ação penal é incondicionada. O delegado tá lá na rua, né, transitando na rua com a viatura e vê o marido ameaçando a esposa. Agora ele deve agir ex officio. Por quê? Porque a ação penal é pública incondicionada. Baita questão de prova. Vou só colocar uma tela em branco aqui para resumir o que a gente já falou, tá? Então, tela em branco. Ó, tela em branco. Canetinha preta. Ameaça. Ameaça. Bom, ameaça. 147. Código Penal. Beleza? Antes da lei 14.994 de 2024. Tá? Então, primeiro, vou colocar um antes. Independentemente. Escrevi certo? Acho que sim. Independentemente da situação, dois fontes. Ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então a vítima, ela deve representar ou deveria representar no prazo de 6 meses do conhecimento da autoria sob pena de decadência. Isso aqui é antes, né? Se tem um antes, é porque agora, filho, tem um depois. Vamos lá? Então agora é depois. Da lei 14.994 de 2024. Como é agora? Agora, filho, vamos lá. O artigo 147 do Código Penal, escrevendo assim garranchudo para não ficar tão moroso o vídeo, tá? O artigo 147 do Código Penal, e lembrar que essa lei é de 11 de outubro de 2024. Agora nós temos um parágrafo primeiro e a pena é dobrada, é em dobro. Quando a pena é em dobro? Nas hipóteses do artigo 121-A, parágrafo primeiro do Código Penal. E que hipóteses são essas, Alberto? Do artigo 121-A, parágrafo 1º do Código Penal. Bom, você viu comigo. Violência doméstica. Violência doméstica. E familiar contra a mulher. Aplicação da Lei Maria da Penha. Pena dobrada, 1 ano, né? Mesmo assim, não é TCO. Por que não é termo circunstanciado de ocorrência? Porque aqui, quando nós aplicamos a 11.340 de 2006, eu não vou aplicar a Lei 9.099. Logo vai ser inquérito policial. Tudo bem? E além de ser inquérito policial, o que diz o parágrafo 2º? Que a ação penal é pública incondicionada. Que doido! Então, mulher vítima de violência doméstica
familiar contra a mulher, crime de ameaça, pena dobrada, inquérito policial, que eu não vou ter TCO, e ação penal é pública incondicionada. Mas também nós temos, vou colocar aqui de outra cor, uma pena dobrada no caso da violência de gênero, né, que é o menosprezo à condição de mulher. Então, ó, nós temos o menosprezo à condição de mulher, ok? A pena também da ameaça será dobrada, tá? Será em dobro. Pena em dobro, 1 ano, né? Vou colocar aqui o dobro. Se a pena máxima é 6 meses, da ameaça, 1 ano. Só que olha que interessante. Quando eu tenho menosprezo à condição de mulher, misoginia, aversão à pessoa da mulher, como aquele exemplo lá da fechada de trânsito que eu falei, obviamente eu tenho que analisar isso no caso concreto, tá? A pena será dobrada? Sim. Porém, pena máxima de 1 ano. Cabe ali 9.099, vai ser TCO, tá? Porque aqui não tem uma relação doméstica, familiar contra a mulher. Fechada de trânsito. Mas tem menosprezo à condição de mulher? Sim. Pena dobrada 1 ano, mas ainda assim vai ser TCO. E a ação penal? A ação penal vai ser pública incondicionada. O que a ação penal vai ser pública incondicionada? Porque a partir de 11 de outubro de 2024, se eu tenho uma ameaça por razões de condição de sexo feminino, leia-se violência doméstica ou menosprezo à condição de mulher, são 2 situações diferentes. A ação que em regra é condicionada passa a ser incondicionada. Fechou até aqui? Tranquilo? Só que olha só que nuance, né? Se eu tenho a violência doméstica familiar contra a mulher, aí Lei Maria da Penha. Não é TCO, é inquérito. Agora, se eu tenho menosprezo à condição de mulher, sem uma relação de violência doméstica, não vou aplicar a Lei Maria da Penha. Em tese, eu poderia ter um termo circunstanciado de ocorrência, porque é uma infração de menor potencial ofensivo, tendo em vista que a pena máxima será de 1 ano. Tá? E para acabar esse quadrinho, tá? Só por neurose de clareza, quero te lembrar, ó, que a ameaça 147 do Código Penal, ainda em regra, é o quê? Horrível esse em regra. Em regra, ainda é de ação penal pública condicionada à representação. A regra é que a ameaça ainda será de ação penal pública condicionada à representação. Excepcionalmente, violência doméstica, menosprezo à condição de mulher. Olha que interessante. Uma vizinha jogou lixo ali na calçada, no barril de lixo do Tício, tá? Tício, inconformado, ameaça a vizinha. Olha, se você novamente jogar lixo aqui no meu balde, na minha bacia, no local indevido, eu vou te matar. Muito proporcional, né? Matar por causa dessa bobeira. Mas vamos lá. Se nós entendermos que isso não é uma violência doméstica, e realmente não é, se nós entendermos que aqui não há menosprezo à condição de mulher, crime de ameaça, 147 caput, pena máxima 6 meses e ação penal é pública condicionada à representação. Não vai achar que toda ameaça contra a mulher, a ação penal será incondicionada. Porque para ser incondicionada, repito, para ser incondicionada tem que ter o quê? Violência doméstica familiar contra a mulher, artigo 5º e 7º da Lei Maria da Penha, ou menosprezo à condição de mulher, misoginia. Tá? Fora desses casos, vai para a regra geral. Ação penal pública condicionada à representação. Galera, só para acabar, você lembra do artigo 16 da Lei Maria da Penha? O artigo 16 da Lei Maria da Penha, lembra, Lei Maria da Penha, violência doméstica familiar contra a mulher. O artigo 16 trata da retratação. O que é a retratação? É quando a vítima, no primeiro momento, ela representou, depois ela se retratou, ou seja, ela se arrependeu, tá? A retratação, regra geral CPP, é até o oferecimento da denúncia. Agora, na Lei Maria da Penha, nós sabemos
que o artigo 16 fala que a retratação não pode ser em sede de delegacia, tem que ser na frente do juiz, em uma audiência especial, ouvido o MP até o recebimento da denúncia. Então, há uma retratação, mesmo envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher? Sim, tem que ter audiência especial na frente do juiz até o recebimento da ação penal. Então, CPP até o oferecimento, Lei Maria da Penha até o recebimento. Cuidado, porque se eu estou falando de uma violência doméstica familiar contra a mulher, eu vou aplicar o parágrafo 2º do artigo 147. Logo, não cabe essa retratação. Tá? Por quê? Porque agora a ameaça, a ação é pública incondicionada. Então, eu não vou aplicar mais o artigo 16 da Lei Maria da Penha para ameaça. Tá bom? Logo, esse artigo 16, ele fica bem esvaziado. Porque o exemplo do professor para a aplicação do artigo 16 era justamente o crime de ameaça. Eu posso vislumbrar ainda a aplicação do artigo 16 no stalking. O stalking, a perseguição, é 147A do Código Penal. No stalking, nós temos ainda a ação penal pública condicionada à representação, mesmo no contexto de violência doméstica familiar. Então, hoje você vai perceber que os professores vão começar a dar o exemplo do artigo 16 da Lei Maria da Penha para o stalking, porque o stalking ainda é, mesmo nos casos de violência doméstica familiar, a ação penal pública condicionada à representação. Meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Gostaram da aula? Então, dá o joinha aí, se inscreve no canal do Curso Equipe Alpha, nos sigam nas redes sociais, Curso Equipe Alpha e Alberto Antunes, e até a próxima aula.